Muito bem, vamos debater hoje um assunto que eu acho que é de fundamental importância. A gente falou sobre microempreendedor individual já aqui, mas agora a gente tem que falar também um pouquinho sobre a contribuição para o INSS do microempreendedor. Como é que funciona e qual é, doutor Sérgio, essa contribuição do MEI? Orlando, o MEI, ele paga uma guia única, né? E nessa Certo. guia única estão inclusos vários impostos, inclusive o INSS, que é aquele que gera direitos a benefícios, né? Certo. Hoje, o microempreendedor individual, ele paga um percentual de 5% sobre o valor do salário mínimo. Então, isso aí é um valor menor do que é o pago por as empresas, né, normais e também por autônomos. Certo. Né? E isso diferencia, né, o MEI, que ele tem esses incentivos, mas ele também traz algumas restrições, como nós vamos ver aqui no andar da entrevista. Então, aqui. nesse caso, é 5% do salário mínimo, é a salário taxa mínimo. que se recolhe, né? Exatamente. Muito bem, mas existe, doutor Sérgio, assim, alguma possibilidade, algum caminho para quem tem uma MEI querer aumentar a sua contribuição para eventualmente ter uma aposentadoria lá na frente melhor? Existe, Orlando. Que nem assim, a contribuição do MEI, ele traz os benefícios limita valores, né, para ser Sim. recebimento em questão de benefício, né? Uhum. A via de regra, os benefícios do MEI é um salário mínimo. Então, para aquele que tem a MEI e quer ter um benefício maior, né, ele tem que fazer um pagamento do complemento, que é a diferença de 15%. Então, um exemplo, a alíquota é 20%, ele paga 5%, ele teria que pagar o complemento. Os 15%. Os 15%. E ele pode usar a tabela de referência do INSS para ele poder pagar. Um exemplo, se ele quiser pagar sobre mais um salário, até o teto, para ele poder ter uma contribuição e ter um rendimento maior, seja lá por um exemplo, se for uma mulher, um salário maternidade, ou se for um outro benefício, aí ele pode fazer esse complemento e vir fazer o pagamento. Esse complemento, a pessoa paga, a MEI paga através da MEI mesmo ou tem que ter um carnê individual? Como é que funciona isso e o que é essa contribuição complementar na realidade? Na verdade, você não consegue pagar pela MEI, Orlando. Você tem que fazer um pagamento complementar, entendeu? Sim. Hoje tem, por meios físicos ou digitais, até bancos conveniados, você pode fazer esse pagamento, entendeu? Certo. Então, mas a gente orienta, né, o contribuinte que tenha esse interesse em fazer esse pagamento, que ele procure uma orientação, até porque existem códigos de recolhimento para que ele não ocorra num erro de recolher num código errado. Né, pelo menos o primeiro recolhimento que ele vai fazer ali, buscar uma orientação para poder seguir isso aí. De um escritório de contabilidade, Exatamente, por exemplo. até que né? tenha uma pessoa que tenha um conhecimento específico dessa área. Aí ele faz essa contribuição complementar para eventualmente lá na frente ele ter mais benefícios. Exatamente. Né? Ok. Agora, então existe essa possibilidade, né? Existe a possibilidade. E tem MEIs que estão fazendo isso ou não? É difícil, Orlando, porque normalmente a MEI é voltado para as pessoas ali com uma situação financeira que está começando e tal. Uhum. Então, no começo... Onera um pouco, né? A pessoa às vezes não tem. Existem alguns comércios que são maiores, que também estão fazendo opção por MEI, até por causa do faturamento, né? E tem essa possibilidade. Então, o que a gente deixa no ar aí, Orlando, assim, existem alguns benefícios que a pessoa não vai conseguir ter. Um exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição. Certo. Né? Ele pagando no MEI ali na questão dos 5%, ele não vai ter esse direito, entendeu? Uhum. E às vezes a pessoa já é aquele contribuinte que já contribui antigamente e tal, e vem pagando pelo MEI achando que vai conseguir fazer isso. Ele não vai conseguir. Então, o que é o intuito de trazer essa entrevista aqui? É mais para orientar a pessoa que existe essa possibilidade para ele saber. Um exemplo, se é uma pessoa lá que já trabalhou como empregado lá 10, 15, 20 anos lá e está na MEI agora. Uhum. Vou aposentar por tempo de... Não vai, então tem que tomar um cuidado. E como é que aposenta então nesse caso aí? Seria só por idade. Por idade. Mas a tá... contribuição é importante, é essencial. É essencial, assim. Mas se você estiver contribuindo só os 5%, você vai entrar na questão da aposentadoria por idade. Aí, Tremendão, você vai ter com a sua... Você que é microempreendedor, você vai ter que recolher a parte depois, hein? Sim. Prestou bem atenção. Já estou prestando atenção aqui. Orlando, o Tremendão vive de investimentos. Mas isso aí... Não, mas esse é escondidinho, isso aí ele né? não aposenta, isso não vai aposentar, não. Então, doutor Sérgio, é importante, então, essa contribuição complementar. Sim, para quem tem esse interesse de ter um rendimento maior, um eventual benefício, né? Certo. Seria muito interessante fazer essa complementação do recolhimento. Tá, e como é que eu posso fazer a contribuição complementar? Você já disse aí, mas vamos repetir, né? Assim, existe a possibilidade até de você ter o meio físico, que é um carnê, né, Orlando? Certo. Ou você fazer o pagamento, tem próprios aplicativos do INSS, você consegue fazer, bancos conveniados, você consegue fazer esse pagamento.
Então tem essas possibilidades que a pessoa pode fazer, tendo dúvida, pode consultar a gente. Mas o ideal, o primeiro pagamento, é preferencialmente procurar um escritório de contabilidade para saber o que está recolhendo. Né? Exatamente, para não incorrer no erro, de repente vir fazer um recolhimento e ter algum problema depois aí né, e ficar errado. E em relação ao pagamento regular do DAS, o DAS? Então, Orlando, esse recolhimento é mensal, né? Sim, do MEI. E dentro desse DAS ele está inserido esse montante de 5% do INSS. Né? Certo. Aí tem os percentuais de PIS, COFINS, contribuição social, ele está incluso nessa situação. Né? O que chama atenção mais o INSS? Por quê? O INSS é onde ele traz os benefícios para o proprietário da empresa. Né? Perfeito. Então, mais para chamar atenção nesse sentido. E o próprio governo abre essa possibilidade do recolhimento complementar se você tem interesse num benefício maior. Tá. Teria mais alguma outra informação interessante a acrescentar nesse tema, nesse assunto que nós estamos abordando aqui, doutor Sérgio? Orlando, uma outra situação interessante também que eu acho que é relevante trazer existem casos de pessoas que trabalham no setor privado e está pagando o MEI. O que é a nossa? A nossa Constituição hoje permite que você migre as contribuições que você tem do privado. Um exemplo, você passou num concurso público. Certo. Aí você vai migrar aquelas contribuições. Uhum. O que é uma questão interessante da MEI também? Se você não estiver pagando o complemento, esse período que você pagou da MEI não vai ser considerado para somar na sua aposentadoria futuramente. Então é um dinheiro perdido, um recolhimento perdido praticamente, ou não? Não é um recolhimento perdido, Orlando. É que assim, o que acontece? A MEI, aí que entra algumas situações, né? A pessoa quer pagar menos, certo, mas o pagar menos não gera benefícios como daquelas pessoas que pagam mais, né? Seria até injusto, né, para uma pessoa que tem uma contribuição num valor maior, ela dispor mais dinheiro para ter o mesmo benefício de uma pessoa que paga um valor bem 5% menor, no caso. Né? Então, entra nessa situação. Então, muitas vezes a pessoa, por falta de conhecimento, ela acaba, né, achando, né, um exemplo, lá, tem uma MEI, trabalhou lá com a MEI 10 anos, 15 anos, passou no concurso público. Cara, se ele não pagar aquele complemento dos 15% que ele não pagou, isso não vai ser somado para a aposentadoria. Ele vai ter que começar a contar do concurso público a partir do momento que ele foi inserido. Então, ele não traz isso. As pessoas que quiserem tirar dúvida nesse tema, nesse assunto, eles podem fazer contato com a sua rede social, com o seu endereço? Pode, @Cristino Consultoria, pode fazer lá, ou até mesmo mandar as dúvidas aqui para a rádio, né, para o telefone da rádio, e a gente traz as informações necessárias, sem dúvida.